Crespo entrega lista de reforços para a diretoria do São Paulo. Vamos falar sobre isso, tem muita informação de mercado da bola, grana aí entrando nos cofres do São Paulo e muito mais para a gente trocar aquela ideia, belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo e hoje foi mais um dia de treino no CT da Barra Funda, São Paulo se preparando aí para a volta, né, aí do Campeonato Brasileiro, e é sobre isso aí que vamos falar já agora. Vamos começar o vídeo falando sobre o treino de hoje. Lucas Moura e Ferreirinha, em trabalho de transição no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira foi mais um importante passo para os seus cronogramas de recuperação no São Paulo. A dupla treinou com um grupo de jovens atletas de Cotia, que integrou as atividades dos dois jogadores. Tá? Então o Lucas e o Ferreirinha, né, estão aí no processo de transição, tá? Eles trabalharam e hoje treinaram, tá, com os jogadores aí de Cotia, tá bom? Eles que estão voltando aí de lesão. O Lucas convive desde março com a dor no joelho, né, cara? Dor no joelho, que ele teve esse problema no joelho contra o Palmeiras, aí voltou, jogou um joguinho aqui, outro ali, uns 3, 4 jogos que ele jogou entrando no segundo tempo, depois voltou a sentir dor. Aí, né, cara, nem terminou aqueles últimos jogos do São Paulo antes da parada pro Mundial, né? Vamos ver quando ele vai voltar. Ele tá desde março com dor no joelho e teve diagnosticado aí em maio um estiramento da cápsula posterior, forçado a parar para um tratamento intenso. O jogador recebeu um prazo de 3 meses para conseguir zerar esse problema. Porém, a volta deve ser antes ainda no mês de julho, tá? Então tem expectativa aí, segundo o GE, dele voltar já nesse mês de julho. Não sabemos se já é pro primeiro jogo, que vai ser contra o Flamengo no dia 12, né? Mas pode ser que volte contra o Bragantino, contra o Corinthians depois, mas tem essa expectativa dele voltar nesse mês ainda de julho, né? Vamos aguardar aí. Óbvio que quanto antes ele voltar, melhor, né? Porque o melhor jogador do São Paulo aí é o Lucas, mas tem que voltar 100%. Não adianta voltar meia bomba, né? Meio barra, meio de outro, tem que voltar, irmão, 100%. Não adianta, né? Não tem o que fazer ainda. Mas que ele tem uma certa idade, então não dá para ficar brincando com isso. Tem que voltar já 100% aí. O Ferreirinha vem desde maio com uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo para tratar o problema. Ele não jogou os últimos jogos, né? Os últimos 6 jogos, né? Para ser mais exato, os últimos 6 jogos da equipe antes dessa parada. Tá? Na atividade da manhã, o técnico Hernan Crespo promoveu um trabalho de enfrentamento em um espaço reduzido. Esta etapa do treino contou com duelos individuais. Na sequência, o treinamento foi complementado com outro trabalho de enfrentamento, dessa vez em uma área maior no gramado e com duelos entre setores defensivos e ofensivos, além de finalizações, tá? Então foram as atividades que o Crespo fez com o elenco na parte da manhã, tá? Lembrando que o São Paulo está treinando aí em 2 períodos, né? No período da manhã e também no período da tarde. Essas informações aqui são do GE, só que o GE não trouxe as informações aqui do treino da tarde, né? Foram então as informações do treino da manhã, tá? O da tarde o GE acabou não colocando aqui, tá bom? Enfim, vamos avançando agora, e a gente teve recentemente, nos últimos dias, né, o São Paulo aí renovando o contrato com a Live Nation, né, cara, que é uma das maiores produtoras aí, né, cara, de shows do mundo, né, e ela que traz aí esses shows. Morumbi já teve aí, do ano passado pra cá, teve vários shows, e, irmão, daqui pro final do ano vai ter muitos e muitos shows aí também, tá bom? Temos novidades aqui, ó. O São Paulo anunciou no último dia 26 a renovação de contrato com a Live Nation, produtora de eventos responsável pelos grandes eventos e shows que acontecem no estádio do Morumbi, né? Esse acordo aí novo que o São Paulo renovou vai até 2031, tá? E faz parte da estratégia do São Paulo de ampliar os seus principais contratos até o ano centenário, né? O São Paulo fez isso aí com a Demicon, foi a primeira, né, renovar até o centenário. A segunda foi a Superbet, que é a massa do São Paulo, também renovou até 2030, o ano do centenário. E com a Live Nation, né, foi a terceira parceira aí do São Paulo que renovou também, né, no caso até passou, né, foi até 2031 esse acordo aí com a Live Nation, né? Então o São Paulo já tem 3 contratos aí renovados até o centenário aí do clube, tá bom? Segundo o Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo,
O novo modelo da parceria garante ao clube valores fixos e variáveis por evento. Por exemplo, o São Paulo vai ganhar aí R$20 por ingresso vendido. Tá? Inclusive essa novidade aí, né, que o São Paulo também vai ganhar dessa vez, né, com essa renovação aí, uma das novidades do São Paulo ganhar vai ter uma participação do ingresso, né? Tá aqui que o Eduardo Antônio falou que é R$20, por exemplo, por ingresso, tá? Vai para os cofres do São Paulo. Percentuais sobre alimentos, bebidas e produtos. Rendimento líquido de até 4,5 milhões de reais por show, tá? Por show. Aí, só entre outubro e novembro, a expectativa é de uma arrecadação de cerca de 22,5 milhões de reais com 5 grandes shows no estádio, tá? Então, entre outubro e novembro, né, vai ter 5 shows, tá, nesse período, e o São Paulo espera arrecadar aí 22,5 milhões de reais com esses 5 shows, tá? Que vai acontecer entre outubro e novembro. Bom, o contrato ainda prevê alguns reajustes automáticos para proteger o São Paulo diante das oscilações do mercado. E tem mais, uma reforma será feita no Morumbi para agilizar a desmontagem da estrutura dos shows e reduzir o impacto no calendário do futebol, tá? Aqui é a matéria da TNT que eu tô lendo, tá? Que a Priscila Ciorães, né, que é setorista de São Paulo, trouxe essas informações aí, tá bom? O Eduardo Antônio deu uma entrevista, tá? Bem longa, né, pra TNT, e eu tô lendo aqui a matéria, né, onde ele fala alguns detalhes aí sobre esse acordo do São Paulo com a Live Nation, né? Quando for em outros vídeos a gente vai trazendo mais trechos aí dessa entrevista que ele deu para Priscila Ciorães na TNT Sport, né? Então, assim, quando você olha aí algumas coisas, né, cara, o São Paulo vai ganhar mais dinheiro do que ganhava já no último contrato, né? Porque vai ter uma valorização aí maior, né? São Paulo em 5 shows, né, nos próximos 5 aí, quer ganhar aí, né? Ou tem uma expectativa de ganhar 22,5 milhões de reais, vai ganhar agora sobre aí o ingresso do São Paulo também vai ter uma porcentagem, né? E uma das coisas que eu mais gostei foi, né, vai ter uma reforma no Morumbi, né, cara, para poder agilizar aí a desmontagem aí da estrutura para ter um impacto menor no futebol, que é o mais importante. Vocês vão lembrar, por exemplo, que esse ano o São Paulo foi jogar contra, se não me engano, foi a Ponte Preta, né? E o gramado estava bem ruim, né, cara? Pelo menos esteticamente, né? Vendo o jogo, pelo menos esteticamente, o gramado estava bem ruim, não estava naquele tapete, naquele padrão que a gente está acostumado a ver no Morumbi, né? Porque tinha acabado de ter um show lá no estádio, entendeu? Então vai ter algumas reformas, né, cara, para poder agilizar essa desmontagem da estrutura, né, cara? Deixa aí o estádio na melhor condição possível para ter os jogos logo aí em seguida, né? Enfim. Bom, seguindo aí, vamos mudar de assunto e bora falar aí sobre o Crespo e sobre reforço, porque temos novidades. Informação do Globoesporte.com. O São Paulo ainda não acertou com nenhum reforço para a sequência da temporada, mas já tem uma lista de prioridades para preencher lacunas em seu elenco. Um lateral direito, um zagueiro e um atacante para atuar pelos lados do campo. O Hernan Crespo, técnico do São Paulo, indicou opções para o São Paulo se reforçar de acordo com as necessidades mapeadas antes da sua chegada. Os nomes ainda não foram revelados, tá? Então vamos por parte. Primeiro, as prioridades do São Paulo é lateral direito, um zagueiro e o atacante. 3 jogadores. E o Crespo indicou, né, jogadores aí, né, cara? Fez uma listinha ali indicando os jogadores, né? Para essas posições aí que o São Paulo precisa e entende que precisa reforçar para preencher essas lacunas. Aí, nome a gente não tem ainda, tá? Não tem ainda nenhum nome aí em específico. O São Paulo entende que precisa de 3 jogadores para o segundo semestre, né? Para disputar aí as principais competições. A prioridade, dessa aqui é informação importante, tem um lateral, um zagueiro e um atacante lá de campo. Esse detalhe é importante, ó. A prioridade neste momento é encontrar um lateral direito para substituir o Igor Vinícius, que deixou o São Paulo para jogar no Santos. Aí não faz sentido, né? A informação que tinha, saiu várias informações de que o São Paulo ia liberar o Igor Vinícius para abrir espaço para o Mike e para o Ângelo. E agora vai buscar mais um lateral? Né? Realmente as coisas ficam bem desencontradas aí, né, cara? Fica bem desencontrado aí
realmente, tá? Então é um lateral, um zagueiro e um jogador para jogar pelo lado do campo. A prioridade é o lateral direito. Prioridade, número 1. Sem o Igor Vinícius e com o jovem Mike que tá machucado, verdade, tem que lembrar se ele tá machucado, isso é uma informação importante, o time tem apenas o experiente Cedric para a posição. Há ainda a possibilidade de o garoto Ângelo, de 16 anos, passar a ser observado pelo Hernan Crespo, mais de perto. A diretoria entende que precisa de um lateral direito mais pronto para disputar a posição, né? Enfim, eu acho que o Mike aí, cara, é muito difícil falar esse tipo de coisa, porque a gente não viu o Mike jogar, né? Ele não ganhou uma oportunidade com o Zubeldia. O Zubeldia não deu uma oportunidade pro cara, então ele tá cru de tudo. A gente nunca viu ele jogar um jogo profissional pelo São Paulo. E ele tá machucado, vai ficar um tempo machucado aí. Tem essa parte também que é bem importante ainda. Bom, o São Paulo também quer, em segundo lugar na sua lista de prioridades, um atacante que atue pelos dois lados do campo. Atualmente, o São Paulo tem o Luca, o Ferreirinha, o Lucas Ferreira e Henrique Carmo com opções de Crespo com essas características. O Lucas é visto como uma peça para atuar centralizado. Tá bom, rapaziada? Então tá aí a posição aí, né? Um jogador, um atacante lá do de campo é a segunda prioridade aí dos 3 reforços que o São Paulo quer buscar, tá? Apesar de 4 jogadores à disposição, né? Que foi o que eu citei agora há pouco. Aí, o São Paulo entende que precisa de uma peça com mais experiência, no mesmo nível de Ferreirinha, para reforçar o setor ofensivo. Essa posição eu não concordo que precisa de reforço não, tá, cara? Acho que as opções que a gente tem aí, né, dá pra gente levar até o final do ano, né? Não acho que a gente precisa de um jogador para essa posição. Aí não, acho que Luca, Ferreirinha, né, o Lucas Ferreira, o Ricardo e o próprio Lucas, caso precise, né, tenha desfalque, o Lucas joga lá tranquilamente. Entendeu? Então acho que é uma posição que o São Paulo não precisa buscar jogador no mercado. Entendeu? Acho que é uma posição aí que o São Paulo não precisa buscar jogador, mas não só o São Paulo vai buscar, vai estar mais como tá, né, cara? O jogador lá de campo tá na segunda prioridade aí para buscar jogadores no mercado, tá? Por fim, um zagueiro está aí em terceiro lugar na lista de prioridades do São Paulo. A saída de Juan abriu espaço para o São Paulo ir ao mercado em busca de um substituto. Mas o clube não trata a procura por um defensor com urgência, tá? Enfim, eu acho que, por exemplo, a posição de zagueiro, né, devia ser mais prioridade do que o atacante lá de campo, né? E a primeira prioridade do São Paulo é lateral, a segunda é o atacante lá de campo, né, que tá à frente, a prioridade é o atacante do que um zagueiro. O Crespo vai jogar com 3 zagueiros, né? A ideia inicial é dele. E a gente tem Alan Franco, Arboleda, Ferrez e Sabino. 3 vão ser titular e vai ter só uma opção no banco, né? Fora o fato também que são 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, né? Tem que ter uma rotação de elenco ali para poder jogar todas as competições, porque jogar 2, 3 dias, irmão, e é óbvio que não é o mesmo time, os mesmos jogadores que vão jogar todas as partidas, né? Então precisa de uma rotação aí para jogar essas 3 competições, né? Zagueiro acho que precisa, lateral direito, cara. O Mike vai ficar um tempo machucado, então querendo ou não, né, indiretamente precisa de um lateral, né? Querendo ou não, né? Não dá pra gente também mas e o Mike? O Mike tá machucado, né? E a informação que saiu foi que ele deve ficar aí um bom tempo fora, alguns meses de fora, né? Pode ficar 1 mês, 2 meses aí, então realmente, cara, imagina esse cenário que o Mike tá machucado, vai ter que buscar um lateral, né? Vai ter que buscar um lateral aí. E você olha, né? Mesmo que tenha o Mike, você tem um Cedric Soares aí que tem altos e baixos toda hora, né? E vinha jogando muito mal o Cedric, né, cara? Vem deixando muito a desejar nos últimos jogos dele. E o Mike é um garoto da base que a gente não faz a menor ideia do que vai ser. Pode chegar a jogar bem, pode ir muito mal, pode oscilar como natural. Então, querendo ou não, né, para pensar aqui no meio do vídeo, né, que a gente tava falando sobre o assunto, talvez realmente precise de um lateral, né, lateral aí, mas também, chegando no lateral, quando o Mike se recuperar, vai tirar espaço do Mike, e o Ângelo também não vai ter espaço, tem esse ponto, né, tem os 2 lados da moeda aí, né, enfim, só o ponta mesmo que eu acho que não precisa, na minha opinião, né, porque vai tirar espaço aí dos garotos. O São Paulo está de olho em possibilidades que se encaixem em suas condições financeiras para dar ao Crespo mais segurança nos momentos em que o técnico deseja utilizar 3 zagueiros.
O elenco atualmente tem o Arboleda, Alan Franco, Ferrez, Sabino Pazag, que foi o que eu acabei de comentar aí, né? E o GE bota aqui, né? O São Paulo não tem ainda nenhuma negociação avançada com ninguém. Então não tem nós, tá conversando com não sei quem. Tá conversando com o Biel, né? Junto com o Sport aí, São Paulo fez proposta, os caras recusaram, né? Esse era o único jogador que a gente sabia de fato que o São Paulo estava muito interessado, estava conversando, fez proposta, mas acabou que não deu certo porque os caras querem vender ele aí, né, de forma definitiva, não quer emprestar como foi os moldes do negócio que o São Paulo ofereceu pro Sport. Isso é a informação também que o Corinthians estava negociando, né, a compra de fato do Biel e que o Biel também deu prioridade pro Corinthians. Então, cara, o Biel pode tirar da lista aí, tá bom? O São Paulo está em fase de contatos iniciais com as sugestões indicadas pelo técnico Hernan Crespo para poder reforçar o elenco. Tem feito sondagens, entrado em contato com empresários e discutindo possibilidades e procurado soluções para seus problemas. Não tem nenhum negócio avançado, mas o São Paulo está aí, evidentemente, sondando, conversando com o empresário, aí faz aquelas sondagens iniciais aí, naqueles primeiros contatos, tá? Se tem o Biel, e saiu isso aqui agora, eu vou ter que comentar, porque é um jogador que o São Paulo estava interessado e tudo mais. Imprensa portuguesa comemora interesse do Corinthians em Biel. Olha só isso aqui, cara. O jornal A Bola, tá? Que se eu não me engano, tá? Se não for o maior, né, cara, portal aí de Portugal, se não for o maior, é um dos maiores, colocou aqui: Biel, Sport tem muita sorte em receber a oferta do Corinthians. Olha só o nível. Os caras fizeram uma matéria comemorando, dizendo que o Sport tem sorte por chegar a proposta do Biel. Desde sempre eu deixei claro que eu acho que não precisa de um ponto, como eu acabei de falar, e muito menos do Biel, né? Que os caras querem 6, 7 milhões de euros, né? Então eu sempre fui contra essa chegada aí do Biel, né? Bom, antes de encerrar o vídeo aqui, não posso deixar de falar, né, cara, da tragédia que aconteceu aí hoje de manhã, né, cara? Que a gente teve aí a notícia inacreditável e devastadora, né, da morte aí do Diogo Jota e também do seu irmão André Silva, um acidente de carro, né, que aconteceu aí na Espanha. O irmão dele também era jogador, jogava em um clube pequeno de Portugal. E tipo assim, cara, um negócio triste, né? O mundo do futebol, né? O mundo inteiro do futebol tá de luto aí hoje por causa do Diogo Jota. Um negócio inacreditável, né, cara? O cara tava muito bem, né? Ganhando o título no Liverpool, em Portugal, acabou de casar. E o cara, poucos dias, né, cara, de casar, acaba aí falecendo, né? Tinha um monte de filhos, se não me engano, era 3 crianças que ele tinha, né? Bem pequena, e ele acabou, infelizmente, falecendo. Então, hoje é um dia muito triste para o mundo do futebol e principalmente para a família aí, né? Para as famílias, no caso, né? Que é do André Silva e também do Diogo Jota. Então, meus pêsames e minha solidariedade aqui, né, cara, para a família aí do Diogo Jota. Meu querido, se inscreve no canal caso for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.